Tudo bem? Vamos falar sobre alguns temas aqui sobre dor, processo inflamatório, sobre a prática de atividade física, diminuição da dor, entre outras coisas que eu acabei de fazer um resumo e eu quero trazer para vocês aqui, beleza? O primeiro que eu quero passar para vocês é a camada adiposa do nosso corpo, beleza? Quando ela é exacerbada ou a pessoa que está um pouco acima do peso tem uma camada adiposa um pouco maior, beleza? Ela tem um acúmulo de açúcares dentro do seu corpo. O açúcar em si, tanto faz ele acúmulo quanto consumido diariamente em excesso, beleza? Ele aumenta o processo inflamatório do seu corpo. Então, naturalmente, essas pessoas estão mais predispostas a excitar receptores de dores, tá? Por um processo inflamatório um pouco maior, eles falam um processo inflamatório crônico por conta do acúmulo de açúcar, e por isso essas pessoas têm a tendência a ter um pouco mais de dores ao acordar, dores a fazer qualquer tipo de atividade física que forçou um pouquinho mais, né, que a gente fala sobre a lesão do esforço repetitivo tardio. Essas pessoas vão ter um pouquinho mais de dores porque o seu processo inflamatório é um pouquinho mais exacerbado, um pouco maior, perfeito? Esse é o principal motivo da gente conversar sobre esse tema, né? Então a diminuição do tecido adiposo, beleza? Né? Que é a camada de gordura do nosso corpo predispõe a diminuição da dor. Então, o que ocorre? Eu, como fisioterapeuta, não adianta eu tratar o meu paciente somente a articulação, o joelho dele, e eu não orientá-lo a fazer essas instruções. Dentro do processo inflamatório também, quando você faz uma lesão, beleza? Você tem a excitação de terminações nervosas, beleza? Dentro dessa lesão. Quando você excita essas terminações nervosas, né? Que são os receptores de dores, receptores de pressão, receptores de tato, e eles ficam excitados, né? Eles ficam ativos ou hiperreativos a qualquer evento que aconteça, né? Por exemplo, eu fiz um machucado, né? Então aquela parte ela fica mais sensível, fica mais hiperreativa. Qualquer toque você vai sentir com muito mais facilidade do que em qualquer outro lugar. Isso aí todo mundo já sabe, né? Tá mastigado, né? Já se machucou algum dia. Porém, conforme o seu corpo vai se degradando ali e vai se remodelando e vai se recuperando, existe a possibilidade que essas terminações nervosas elas continuem excitadas justamente porque você não fez um trabalho para dessensibilização. Então, por exemplo, assim, por que tem pessoas que têm uma lesão, beleza? Essa lesão foi tratada com medicamento, ele fez até uma fisioterapia ali, né? Geralmente acontece quando você faz a fisioterapia pelo convênio, né? Que é por tratamento de modulação de dor, não é um tratamento específico para você, mas e aí ela consegue reabilitar e ter as suas funções ativas, porém, né? Fez frio, eu sinto dor nesse local. Ou, por exemplo, na hora que eu forço um pouquinho essa perna, né, que eu machuquei, com o tempo ela dói mais do que a outra. Por quê? Porque não foi feito o trabalho de dessensibilização, tá? Há alguns estudos que falam, né, o neurônio ele possui uma quantidade de massa cinzenta, tá? Então, por exemplo, assim, nós sabemos que a massa cinzenta é o que a gente temos dentro do nosso córtex cerebral, né? E alguns aspectos reativos do nosso corpo de proteção, quando você, por exemplo, queimou a mão, você já tira muito rápido. Por quê? Porque o seu corpo recebe aquele estímulo, vai até na medula, não chega nem chegar no cérebro e o seu corpo já responde. Então, alguns estudos já comprovam que, né, a parte neural medular nossa, né, os gânglios nervosos, os neurônios, já possui um tipo de memória, certo? Dentro da sua massa cinzenta, onde ele guarda que aquele estímulo é nocivo. Se você não fizer o tratamento de dessensibilização após uma lesão, quer dizer que pode ter uma possibilidade muito grande de essa excitação permanecer durante um longo tempo e você ficar com um trauma. Então, por exemplo, algumas atividades você não faz porque você já, na hora que você pensa em fazer, o seu corpo já dá um estímulo de dor, você não sente a dor, você fala, mano, sinto incômodo, parece que vai doer, beleza?
Importante você saber disso, beleza? Se você tem uma dor crônica, coluna, joelho, né, tornozelo, eu tenho um problema tipo na cervical, ou quando eu vou fazer algum exercício, eu machuquei lá, quando eu vou fazer, já me barra. Quer dizer que seu tratamento não foi adequado, que você não fez a dessensibilização e muito menos a perca desse trauma, porque você não consegue fazer essa atividade por medo, e esse medo potencializa o seu sistema neural, dizendo que pode machucar e aí você acaba sentindo dor. Beleza? Não é algo psicológico, isso é científico, tá bom? Fica a dica para vocês aí sobre esse tema de tecido adiposo, aumento da propriedade inflamatória e excitação das terminações nervosas e dores crônicas que não saram justamente por um tratamento que não foi executado corretamente com a dessensibilização da área que foi afetada. Beleza? Fica a dica para vocês, galera. Curte e compartilha se você quer saber mais sobre esses temas, sobre dores. Se você tem algum problema, só deixar no direct aí ou deixe sua mensagem e a gente responderá. Valeu!